Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de 6 livros para o Dia das Crianças. Como hoje, dia 12 de outubro, é o Dia da Criança, eu resolvi fazer um vídeo especial para os jovens leitores. Eu iniciei a minha paixão pela leitura quando eu ainda era criança. Eu acho que muita dessa minha paixão pela literatura se deve aos livros que eu li quando ainda era criança. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos meus livros preferidos da minha infância. Um livro que marcou muito a minha infância foi A Espiã, da Louise Fitzhugh. Ela foi uma autora e ilustradora norte-americana. Ela viveu de 1928 a 1974 e esse livro foi publicado então pela primeira vez nos Estados Unidos em 1964. Há edições também que publicaram esse livro como Harriet, a Espiã. Gente, eu era simplesmente apaixonada por esse livro, eu levava ele para cima e para baixo, eu li e reli diversas vezes. Aliás, falando sobre e lendo sobre esse livro agora para fazer esse vídeo para vocês, me deu uma vontade enorme de ficar em casa e de ler esse livro mais uma vez e de me infiltrar nesse mundo da Louise Fitzhugh. Essa história é sobre Harriet, que é uma garota nos Estados Unidos. Ela mora no Upper East Side, em Nova York, e ela sonha em ser uma escritora de sucesso e uma espiã internacional. Então ela escreve tudo aquilo que ela vê e que ela escuta em seu caderninho super secreto. Mas as coisas começam a ficar difíceis para Harriet quando o seu caderninho ultra secreto é descoberto pelos seus colegas e ela tem muita coisa para explicar. Esse livro também foi adaptado para o cinema em 1996, foi adaptado pela Nickelodeon, era um filme que eu gostava muito de assistir também e um filme que de vez em quando passa também na sessão da tarde. Se você ainda não leu Harriet, a Espiã, ou ainda não assistiu o filme da Nickelodeon, são 2 dicas para um Dia das Crianças sensacional. Outros livros que marcaram a minha infância e também a infância da minha irmã foram os livros da Astrid Lindgren, Pippi Meia Longa. A Astrid Lindgren foi uma autora sueca que viveu de 1907 a 2002. A sua série de livros sobre a Pippi Meia Longa, essa personagem que se tornou um ícone da cultura infantil, é uma das mais conhecidas da literatura infantil mundialmente. E ela é muito renomada e reconhecida no seu país, na Suécia. Quando eu fui visitar esse país, eu descobri por acaso, quando estava com uma das notas de 20 coroas suecas na mão, que ela traz a foto da Astrid Lindgren. Então eu gostei tanto, aqui tem até um pequeno a Pippi Meia Longa e aqui alguns livros em dourado. Eu gostei tanto dessa nota que eu resolvi guardar de recordação. Para quem não conhece, a Pippi Meia Longa é essa figura aqui. Ela é uma jovem, ela é uma criança de 9 anos. Ela é famosa pelo seu cabelo cor de cenoura, pelas suas 2 tranças bem apertadas, pelo rosto todo cheio de sardas, pelas roupas esquisitas, pelas meias coloridas e os sapatos grandes demais para os seus pés. Ela é uma criança que mora sozinha e ela é incrivelmente forte para a sua idade. Ela é muito engraçada, ela sempre tem uma resposta na ponta da língua e ela cria as histórias mais fantásticas. Esse aqui é o primeiro volume da série, que foi publicado em 1945, Pippi Meia Longa, que nos apresenta esse personagem tão memorável. E depois desse, a Astrid Lindgren publicou outras 2 aventuras da Pippi. Pippi a Bordo, que foi publicado em 1946. Nesse livro, a Pippi se aventura em uma ilha no meio de um lago, porque ela queria ver como seria participar de um naufrágio de verdade. E em 1948 foi lançado Pippi nos Mares do Sul. Nessa aventura, a Pippi leva os seus amigos Tommy e Annika para as Ilhas Canárias, onde o seu pai é o suposto rei da ilha, e lá eles encontram e enfrentam piratas e tubarões. Esses livros são muito engraçados, são aventuras pra gente rir. Essas histórias também já foram adaptadas diversas vezes para o cinema, para a televisão. Também tem um desenho animado da Pippi Meia Longa que eu costumava assistir também. E a Pippi me lembra muito de um programa que eu assistia na televisão quando eu era criança. Talvez vocês se lembrem, um programa que passava no SBT na década de 90.
Punk e a Levada da Breca, também de sardinhas e trancinhas. Então, para quem ainda não conhece, Pipi Meia Longa, todas as suas aventuras em livro e no cinema são também uma ótima pedida para o Dia das Crianças. E por fim, eu não poderia falar de livros infantis sem falar num dos meus escritores preferidos, que é o inglês Roald Dahl, que viveu de 1916 a 1990. Ele escreveu diversos livros infantis que são conhecidos por todo mundo, inclusive a famosa Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas hoje eu vou falar sobre outros 2 livros que me marcaram bastante. Um deles é esse aqui, As Bruxas, que foi publicado em 1983 pela primeira vez. Nessa história a gente conhece um garoto que foi morar com a sua avó norueguesa porque os pais morreram. Eles então voltam para a Inglaterra e a sua avó é uma ótima contadora de histórias. O garoto ama as histórias da avó, principalmente as histórias de bruxa. E a sua avó convence o menino de que as bruxas existem, são reais e de que ele tem que tomar muito cuidado com elas, porque elas são muito cruéis, principalmente as bruxas da Inglaterra, e elas são muito difíceis de serem reconhecidas. O garoto e a avó vão passar alguns dias em um hotel e o que eles não esperavam é que nesse hotel estava acontecendo a convenção anual das bruxas. E é nessa convenção que elas planejam exterminar as crianças da face da terra. Eu adoro essa história, eu adoro principalmente o filme, a adaptação desse livro. Eu lembro que quando eu assistia a Convenção das Bruxas, na sessão da tarde, eu lembro que quando eu via que era esse filme que ia passar na propaganda, eu cancelava tudo porque eu queria ficar em casa para assistir a Convenção das Bruxas. Era um filme que me dava muito medo quando eu era criança, principalmente na hora em que as atrizes tiram as perucas e tiram os sapatos e a gente vê que elas não têm dedos no pé, que elas têm olhos vermelhos. Eu morria de medo, mas era uma das histórias que eu mais gostava. Outro livro do Roald Dahl que me marcou bastante quando eu era criança foi Inesquecível Matilda, publicado em 1988. Essa história nos conta sobre, claro, a protagonista Matilda. Ela é uma menina muito avançada para sua idade. Ela gosta muito de ler. Aos 4 anos de idade, ela já tinha terminado toda a sessão infantil da biblioteca da cidade. Mas os seus pais e o seu irmão são completamente o contrário. Eles só assistem televisão e não compreendem por que a Matilda gosta tanto de ler. A Matilda consegue então um pouquinho de conforto na escola, onde ela encontra a senhorita Mel, que é a sua professora, que a compreende. E o mais legal de tudo é que a Matilda descobre que ela tem poderes mágicos. Ela consegue mover objetos com o poder da sua mente, entre outras coisas. Esse é um dos meus livros preferidos também. Eu, quando era criança, me identificava muito com a Matilda, porque eu também sempre gostei de ler desde jovem, mas infelizmente nunca desenvolvi superpoderes. Bom, então é isso, pessoal. Essas são algumas dicas de alguns livros que vão encantar os jovens leitores e, quem sabe, torná-los leitores vorazes no futuro. Afinal de contas, a gente aprende a gostar de ler, a amar a literatura ainda jovens. Quanto mais cedo esse amor cresce, mais forte ele fica durante a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos, um ótimo Dia das Crianças e, é claro, ótimas leituras!